Nação rubro-negra, estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, em seguida clica no sininho para receber todos os nossos vídeos e segue as redes sociais do canal Raflamelo. Tem muita informação nesse vídeo, olha aí, ó, o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, vai desmentir várias fake news que a gente trouxe no vídeo anterior e vai atualizar sobre diversos assuntos. Eu tenho aqui um comunicado para o Flamengo no final desse vídeo, um comunicado muito importante sobre a Conmebol. Então assista até o final para você não perder nenhum detalhe. Os jogadores do Flamengo que realizaram um treinamento no CT Jorge Elao Nindrubu no fim da tarde de hoje. A notícia boa, excelente, é que o uruguaio De Arrascaeta treinou normalmente. Você acompanha nas imagens os jogadores que iniciaram o treinamento no gramado e o Mister comandou mais uma atividade visando essa final. A notícia triste, né? Fica por conta aí de Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que não foram vistos no gramado. Eles ainda continuam realizando o tratamento, né, a base de fisioterapia. O Flamengo ainda não descarta a presença dos 3 jogadores. Desses, o Rafinha é que tem a situação mais tranquila, né? Porque o Rafinha ele sofreu aí um desgaste muito grande da viagem a Quito no último jogo contra o Independiente. Ele não enfrentou o Boa Vista, mas eu no gramado, né, na festa da comemoração do título do último sábado, eu perguntei, ele falou que está num tratamento, mas que não é nada muito grave. O Flamengo realiza outro treino amanhã pela manhã, o último antes aí da decisão, até porque na quarta-feira acontece aquele treinamento leve, né? Aquele treino de reativação muscular, nada muito pesado, porque dia de jogo o Mister não costuma fazer esse tipo de atividade. Agora fica aqui a expectativa em relação a Bruno Henrique e também a Rodrigo Caio. O Pedro hoje treinou ao lado de Gabigol. Se o Bruno Henrique não se recuperar a tempo, o Mister deve repetir aí a escalação que colocou contra o Boa Vista, o Pedro exercendo a função ali ao lado de Gabigol no ataque rubro-negro. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, ele conversou com amigos da imprensa antes, né, de rolar aí essa atividade, esse treino nesta segunda-feira. E o Marcos Braz, ele falou sobre diversos assuntos. Inclusive, eu trouxe aqui no meu vídeo anterior as fake news do carnaval, né? Muita gente falando aí que o Flamengo iria soltar o Diego para o Atlético Mineiro para pegar o Guga, lateral direito, nada disso. Perguntaram isso para o Marcos Braz e ele disse, nem vou comentar, próximo assunto. Aí perguntaram ele sobre o Renato Augusto, que viram ele, filmaram, né, ontem à noite na Marquês de Sapucaí, no camarote, ele conversando com o Renato Augusto. E ele falou o seguinte, olha, o Renato é muito meu amigo. Eu vi o Renato começar nas categorias de base do Flamengo. Não existe nada, apenas amizade. A gente já falava isso no nosso vídeo aqui desta segunda, nosso vídeo de mais cedo, né? E muitos torcedores ainda tinham a esperança do Flamengo contratar o Renato Augusto. Eu não falei aqui que o Flamengo não deve contratar o Renato Augusto. Eu falei que nesse momento existem muitos jogadores da mesma posição do Renato Augusto. Apenas falei isso e que não tinha nada, que o Flamengo não estava tentando contratar esse jogador. É apenas um bate-papo entre amigos, o Marcos Braz e o próprio Renato Augusto. Trouxe isso aqui no meu vídeo e jornalistas perguntaram ao Marcos Braz isso hoje, lá no Ninho. Marcos, você estava conversando com o Renato Augusto, tem alguma coisa? Procede? Está repatriando o atleta? Ele disse, não, apenas um bate-papo entre amigos. Marcos Braz se mostrou preocupado do calendário brasileiro 2020. Teremos aí a Copa América no meio do ano e serão 9 rodadas, 27 pontos em disputa. Ele cobra um bom senso da CBF, porque o Flamengo pode ter muitos jogadores convocados nas 9 rodadas da Copa América e o Campeonato Brasileiro não vai parar. Então ele demonstrou muita preocupação em relação a Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Gerson, tem o próprio De Arrascaeta, que sempre é convocado para a seleção uruguaia, o Everton Ribeiro, que não é convocado para a seleção brasileira, mas pode ser que o Tite
chame ele. Então o Marcos Braz cobrou em um bom senso, não vai depenar o Flamengo em vários jogos do Campeonato Brasileiro, e o Marquinhos aí cobrou um bom senso da CBF. Outro assunto sobre Pires da Mota e Berrio, que não vem sendo relacionado. O único jogo que o Berrio foi relacionado foi o último, né? Contra o Boa Vista, a final, e não foi utilizado. Ele disse o seguinte: são jogadores que têm mercado no Brasil e também lá fora. Ele disse que para o Brasil ele descarta uma negociação, que o Flamengo não vai soltar nem o Pires e nem o Berrio para clubes brasileiros, para não reforçar rivais diretos em disputa. Mas se pintar alguma coisa dos mercados alternativos, aí de repente o Flamengo solta tanto o Berrio quanto o Pires. Mas por enquanto, aqui para o futebol brasileiro, Marcos Braz fechou as portas. Ele falou inclusive que esses jogadores receberam propostas de outras equipes, não daqui do Brasil, mas que não agradaram os próprios jogadores, né? Caso aí do Pires, que recebeu proposta aí de vários clubes do México e aí não aceitou receber o salário proposto. O próprio Berrio teve ofertas aí do Tijuana do México, o Coritiba queria o Berrio, mas são jogadores do Flamengo e o Marcos Braz fez questão de colocar isso para a imprensa. Sobre lateral direito, é muito importante a torcida do Flamengo entender. O Flamengo não está desesperado tentando contratar um lateral direito. O Flamengo está analisando oportunidades de mercado. Tentou o Munhoz, não conseguiu. Tentou o Guga, não conseguiu. O Flamengo não vai fazer loucuras. Até porque o Flamengo tem um lateral direito de seleção brasileira, que é o Rafinha, é um nome aí até no futebol europeu, e o Flamengo não vai se matar para contratar um lateral direito. É oportunidade de mercado. O Marcos Braz ainda falou que muitos laterais são oferecidos do Brasil e do mundo, de qualquer parte do mundo. Sabem que o Flamengo quer aí, tá nessa busca aí no mercado da bola para um reserva do Rafinha, e muitos laterais são oferecidos todos os dias ao Flamengo. Mas o Flamengo está analisando com muita calma, muita paciência, e quem vai decidir é o Flamengo e não o clube que está oferecendo. Então é importante o torcedor saber que o Flamengo vai realizar essa contratação de lateral direito com calma, com muita paciência. Não vai entrar no oba-oba, até porque o Flamengo não necessita, com muita urgência, pagar um absurdo num lateral direito para ser reserva do Rafinha. Essas palavras aí do Marcos Braz, a gente vai atualizando o torcedor a todo instante em relação a lateral direito. Lembrando que o Mister, ele cobrou isso até mesmo para a imprensa naquela coletiva do Fla-Flu. Ainda estamos aguardando um jogador. Ele não falou posição, mas na apuração a gente descobriu que é um lateral direito, e sempre que o Marcos Braz fala com a imprensa, ele é perguntado sobre lateral direito. Então o Flamengo trabalha com muita calma, muita paciência. Se chegar uma oportunidade, o Flamengo contrata. Se não, o Flamengo aí sim vai com tudo no meio do ano, no segundo semestre, tentar aí um lateral direito. E eu encerro aqui, vocês lembram no início do vídeo que eu ia mandar um recado para o Flamengo? Atenção, o argentino Fernando Rapalini vai apitar o segundo jogo da Recopa na quarta-feira. Torcedor, me assusta porque não houve nenhuma manifestação por parte do Clube de Regatas do Flamengo. Esse árbitro, ele foi suspenso em vários jogos no Campeonato Argentino por causa de erros. Esse árbitro apitou Emelec e Flamengo na Libertadores no ano passado, em que o jogador do Emelec quebrou, tirou, acabou com o futebol do Diego. O Diego ficou 3 meses se recuperando daquela entrada criminosa do jogador do Emelec, e esse árbitro, Fernando Rapalini, nem falta deu, que dirá amarelo, que dirá vermelho. Então é uma preocupação muito grande. Eu sei que vai ter torcedor que vai chegar aqui e vai falar: para, Rafa, tá chorando muito. Não! Nós vimos o que aconteceu no primeiro jogo lá no Equador. Então é preciso falar antes e não depois. Quando as coisas acontecem, os erros de arbitragem, e aí
pode causar até uma definição no placar e o Flamengo perder o título por conta da arbitragem. Então anotem o nome, hein? Fernando Rapalini, argentino, vai apitar o jogo da volta. A Conmebol tá tranquila, escalou. O Flamengo não falou nada, é aquele árbitro de Emelec e Flamengo, que o Emelec venceu por 2-0 e o Diego saiu machucado, ficou 3 meses fora. Um grande abraço, torcedor rubro-negro. Qualquer momento a gente volta com novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Rafla Melo.